Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que está conosco diretamente pelo canal Mãe Piedade, o canal da Senhora que cuida de todos nós e nos acompanha. Deixar isso aqui de lado, porque agora é o nosso momento de rezarmos, de colocar o nosso coração à disposição de nosso Deus, a fim de que no iniciozinho desse dia, seja no seu escritório, seja na sua casa, seja na cozinha, seja no trânsito, você tenha a oportunidade de fazer um refrigério, escutando a palavra, trilhar um caminho que realmente te ajude a viver segundo a vontade de nosso Deus. Porque a felicidade, verdadeiramente, não é fazer o que se quer, é fazer o que se deve com a consciência limpa, tranquila e sendo o melhor que se pode para quem está ao seu lado. Convido você a abrir desde já a sua Sagrada Escritura no livro do Eclesiástico ou do Sirácida, capítulo 8, versículos 6 a 10. Sirácida, capítulo 8, versículos 6 a 10. Lembrando que também pode ser eclesiástico, conforme a sua escritura, tá bem? Conforme a tradução da sua Bíblia. Se você está no canal, já está inscrito, já ativou o sino, perfeito. Se você gosta do nosso conteúdo, dá o like. Se você também já tem a oportunidade de compartilhar com seus amigos, excelente. Mas não deixe de motivá-los a inscrever-se no canal, a ativar o sino, a compartilhar o nosso conteúdo e, claro, obviamente, se gostou, dá o seu sinal. Convido você para juntos caminharmos nesse dia à luz da Escritura. Celebremos então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. Vamos lá então? Sirácida, ou Eclesiástico, capítulo 8, versículo 6 a 11. Não desprezes aquele que se afasta do pecado e não o censures. Lembra-te de que todos mereçamos castigo. Não desprezes alguém na sua velhice, pois alguns de nós também envelhecemos. Não te alegres com a morte do inimigo. Lembra-te de que todos morreremos e não queremos ser ridicularizados. Não desprezes a fala de sábios, anciãos, e sejam-te familiares os seus provérbios. Deles aprenderás a sabedoria e a instrução da inteligência, e a arte de servir aos grandes sem falha. Não te escape o que contam os idosos, pois eles o aprenderam de seus pais. Acho importante lermos novamente. Não desprezes aquele que se afasta do pecado e não o censures. Lembra-te de que todos merecemos castigo. Não desprezes alguém na sua velhice, pois alguns de nós também envelhecemos. Não te alegres com a morte do inimigo. Lembra-te de que todos morreremos e não queremos ser ridicularizados. Não desprezes a fala de sábios anciãos, e sejam-te familiares os seus provérbios. Deles aprenderás a sabedoria e a instrução da inteligência, e a arte de servir aos grandes sem falha. Não te escape o que contam os idosos, pois eles
o aprenderam de seus pais. Vamos degustar um pouquinho essas palavras? Não desprezes aquele que se afasta do pecado e não censures. Lembra-te de que todos merecemos castigo. Uma pessoa que deixa um vício, uma pessoa que deixa o pecado, ela geralmente passa por alguns conflitos. Um dos conflitos é o de ser observada por algumas pessoas, e geralmente aquelas que estão mais próximas, e escutar assim: você é muito bobo, você é muito besta. Quer um exemplo bobo? Simples. Uma pessoa que todo dia sai de seu trabalho, passa num barzinho ou num boteco, paga uma cerveja para os amigos. Depois de um tempo, ele começa a perder o controle para isso. Mais um tempo, ele cai na real e deixa de passar lá. Imediatamente, na primeira semana, ele escutará pelo menos de 2 pessoas: você é muito bobo. Agora imaginem outras coisas. Não, fica com quem você quiser, do jeito que você quiser. O que é que tem? Aí está. Todos nós merecemos castigo, porque todos nós somos capazes de errar. Mas uma coisa interessante, nós precisaríamos incentivar as pessoas a serem melhores e não piores, concordam? E nós esforçamos muito. Tem muita gente que se esforça por fazer com que os outros sejam menos do que são capazes. E se alegram com isso. Portanto, quando veres alguém que abandona o pecado, não desprezes. Pelo contrário, o incentive. Não desprezes alguém na sua velhice, pois alguns de nós também envelhecemos. Alguns de nós. Ainda que nós tenhamos uma vida muito longeva atualmente, muitas pessoas estejam, a média de vida de uma pessoa está em torno dos 80 anos, no tempo de Cirácida, uma pessoa que vivesse 40 anos era muito sortuda. Daí então, quando a pessoa começa a ficar mais idosa, ela começa a também não ser ouvida. Eu me lembro de uma cena na qual eu estava com 2 idosos à mesa. Esses 2 idosos, por 2 vezes, tentaram falar alguma coisa e ninguém lhes deu ouvido. Não precisa fazer muita força, observe como é que é nas festas de família ou nos encontros de família. Ninguém dá ouvido aos idosos. Não te alegres com a morte do inimigo. Lembra-te de que todos morreremos e não queremos ser ridicularizados. Quem é capaz de se alegrar com a morte de alguém se esquece de que também vai morrer? Sabe qual de nós vai ficar para a semente? Nenhum. Alguns mais velhos, outros mais jovens, mas todos morreremos. Alguns já morrem no seio materno, antes mesmo de virem à luz. Alguns porque são assassinados, outros por circunstâncias naturais. Não desprezes a fala dos sábios. Fica-te, seja ele muito próximo e que os seus ensinamentos estejam guardados no seu coração. Sabe por quê? Quem viveu mais do que nós sabe mais da vida. Isso é uma lógica simples. Quem viveu mais do que nós sabe mais da vida. E ainda que nós tenhamos o domínio da tecnologia, nós não temos o domínio da vida. E a vida é construída não aqui, mas na proximidade que nós temos com as outras pessoas. E aí está o ensinamento, que só se aprende na escuta e na observação, vivendo cada dia. Que Deus te abençoe e te guarde. Rezemos. Santíssima e Imaculada Virgem Maria, Mãe da Piedade, Padroeira e Senhora nossa, recorro à vossa proteção e a vós consagro minha vida de discípulo missionário. Em vosso coração, Mãe compassiva,
Deposito agora confiante minhas súplicas e necessidades. Alcançai-me o que vos peço, guardai-me na paz, livre de perigos e ciladas, comprometido com a justiça, exemplar na solidariedade, para que o mundo creia e se abra ao amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida, e fica o convite. Venha para a família dos devotos. Os pouquinho que você puder contribuir fará grande diferença. Ligue para 31 3319 6111. 3319 6111. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A você que está pela rádio e você que está pelo canal do YouTube, fique em paz. Bom dia.